teóricos do absolutismo. Lembrando que esse vídeo é uma temporada, né, de transformações da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Moderna é o momento da história que vocês estão estudando e houveram grandes transformações. Inclusive, nós fizemos um exercício sobre isso no Mural de Atividades. Disse a vocês que na economia surgiu o capitalismo, o modelo econômico na Idade Média era o feudalismo, uma sociedade agrária baseada nos feudos autossuficientes que produziam o que era necessário, e quem trabalhava eram os servos, baseados na obrigação servil diversos impostos para ter acesso à terra. No plano religioso, nós tínhamos o predomínio da Igreja Católica, e esse domínio foi interrompido por conta da reforma protestante que nós estamos estudando também, ok? No plano cultural, o surgimento do renascimento cultural inspirado na antiguidade clássica, Grécia e Roma, né? Nos padrões linguísticos, comportamentais e culturais de Grécia e Roma, valorizando o homem, valorizando uma ideia conhecida como antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem como medida de todas as coisas. Nós vimos também em alguns vídeos a invenção do Gutenberg, que ao inventar a imprensa permitiu a maior circulação de livros, não é isso? Bom, isso facilitou muito a reforma protestante que nós vimos item por item, mas houveram também transformações econômicas no plano econômico, o surgimento do capitalismo, que foi orientado por ideias que ficaram conhecidas no século XVIII como mercantilismo. Eram práticas de intervenção, metalismo, balança comercial favorável, e tudo isso e outros pontos eu fiz um vídeo específico que teve, inclusive, como grande consequência o surgimento de colônias como o do Brasil, que foi criada por Portugal. Bom, mas hoje aqui, no plano político, nós falamos aí no outro vídeo sobre o surgimento de uma forma política conhecida como absolutismo monárquico, que se resumia pela concentração de poderes nas mãos do rei. E isso foi fruto de uma aliança rei-burguesia que teve apoio do clero, a igreja e também da nobreza, ok? Bom, agora houve também as justificativas desse poder. Esses caras ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo, que é a proposta dessa aula agora, nós aprendermos sobre os teóricos do absolutismo, intelectuais que justificavam o poder do rei. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso? Ok? Aqui foram as reflexões que eu terminei na outra aula, né? O que você entendeu por absolutismo, centralização, não foi? Foi bacana essa aula aí de absolutismo. Eu gostei. Então, aqui, ó, eu já conceituei para vocês absolutismo, falei das características, né? Uma delas, a centralização, mas agora nós iremos falar um pouquinho dos teóricos do absolutismo. Vamos lá? Que está aqui nesse slide que eu vou começar a apresentar para vocês agora, tá bom? Então, olha aí, teóricos do absolutismo tem como objetivo justificar o poder dos reis. No absolutismo, olha aqui, ó, mais uma característica dele. O soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos e os utilizava sem prestar contas à sociedade, né? Lembrando que não é cidadão, são súditos que devem obediência. Bem, amigos, o Nicolau Maquiavel, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, e ali é um livro muito bacana, e ele vai justificar toda a violência, ou seja, o rei pode ser violento se ele precisar. Lembra que eu falei para vocês? Caso os camponeses quisessem fazer revoltas, cabia o rei a reprimi-los. Então, para ele manter a ordem, ele podia usar violência se ele quisesse. Afinal de contas, os fins justificam os meios. Olha, se eu tenho como finalidade
manter a ordem, eu posso utilizar qualquer tipo de meio. Eu posso mentir, eu posso trair, eu posso ser violento, eu posso ser pacífico, porque eu sou rei, eu estou acima da moralidade. Eu posso fazer o que eu bem entendo, porque a ideia do rei é manter a ordem. E afirmava que mais valia para o rei ser temido do que amado. Tá? Então, qual era a proposta do rei? Manter a ordem. Esse era o objetivo dele. Bom, e aí o Príncipe, esse livro é muito bacana, tá? Daí que surgiu, inclusive, o termo maquiavélico. Aliás, se você ler esse livro, O Príncipe, você vai ver um monte de coisas, como é que o rei deve governar. E ele pode ser mentiroso, ele pode ser violento, ele pode ser amado, ele pode ser temido. E daí surgiu o termo maquiavélico por conta desse livro aí do Maquiavel, tá bom? Então, Thomas Hobbes, o Hobbes, muito bacana, ele vai escrever o Leviatã. O Leviatã era um monstro bíblico. Então, o Hobbes falava o seguinte, olha, o homem é mau como pela própria natureza. E sozinhos, eles podem se matar. Aí é a frase dele, o homem é o lobo do homem. Ou seja, os homens podem se devorar. Cansados disso, os homens entregaram o seu poder ao rei. Então, eles iriam obedecer ao rei, uma espécie de contrato, ok? E a partir disso, quem vai governar vai ser o rei. E é ele que vai manter a ordem e impedir que os homens se matem. Dessa forma, ele justificava o poder do rei. Olha aí, ó, em o livro O Leviatã, Thomas Hobbes argumentou que o poder real era necessário para colocar a ordem do mundo. Esse teórico defendeu a teoria de que, antes do poder absoluto do rei, a Europa vivia em estado de caos, no qual a violência predominava, pois, segundo Hobbes, o homem era mau por natureza. Logo, somente o poder absoluto do rei seria capaz de colocar tudo em ordem. Afinal de contas, o homem é o lobo do homem, tá bom? Então aí o Leviatã, repara aqui, ó, né? A espada e o cedro são símbolos do rei, né? Coroa. E aqui os súditos, ó, onde ele carrega aqui os súditos, tá vendo aqui, ó? Tá bom? Ele seria o exemplo da ordem. Que legal, isso é um monstro, Leviatã, tá bem? Bom, Jacques Bossier, ele é um francês, ele dizia o seguinte, olha, o poder do rei não vem dos homens. Repare que aqui no Leviatã, do Hobbes, os homens entregaram o poder ao rei. O Maquiavel também vai dizer isso. O rei, aliás, o Maquiavel disse, se o rei for um tirano, ele deve ser retirado, assim como o Hobbes. Ok? A ideia deles é manter a ordem. Mas o Jacques Bossier, não. Ele vai dizer que o poder do rei é divino. Deus deu ao rei aquele poder. Então, nada o homem pode fazer, porque o poder vem de Deus e não dos homens. Sendo assim, você tem que aturar esse rei, né? Imagina, né? Então, olha aí, ó, Jacques Bossier, em seu livro A Política Retirada das Escrituras, justificou que o poder do rei procedia de Deus. Sendo assim, contestar o poder real seria o mesmo que contestar o próprio Deus. Repara que ele diz que o poder vem de Deus. Daí a expressão, a origem divina do poder. O Jean Bodin, ou Jean Bodin, como as pessoas falam, considerado como o primeiro teórico. Então, olha só, ele vai escrever um livro chamado 6 Livros da República. Ele discute a questão da soberania. Então, ele vai dizer que essa soberania é importante para trazer a ordem entre os homens. Então, olha lá, segundo ele, a soberania era um poder indivisível. O rei, portanto, na qualidade de soberano, não pode partilhar seu poder com ninguém, nem tampouco está submetido a outra autoridade. O papel dele é manter a ordem. Para Bodin, embora não se encontrasse submetido nem às próprias leis que formulava, o soberano estava abaixo da lei divina, numa concepção que misturava religião e política. Por quê? O poder também, segundo Bodin, vem de Deus, mas ele está abaixo de Deus, tá bom? Muito legal isso aí. Bom, e aí, no finalzinho da aula, as reflexões que nós devemos trazer dessa aula. Qual é o papel dos teóricos do absolutismo? O que eles queriam fazer? De que maneira justifica o poder Jacques Bossier? Eu falei agora há pouco, né? Explica a frase de Hobbes, o homem é o lobo do homem. Explica a frase, o fim justifica os meios. Essa frase aí é do Nicolau Maquiavel, ok? Bom, galerinha,
A aula foi rapidona, como eu tinha prometido, vídeos curtos para vocês, num papo reto e direto para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham curtido e que ela tenha validade de reflexão e também de uma revisão de conteúdo, uma vez que nós estudamos esse tema no início do primeiro bimestre, não é isso? Aliás, nós estamos no primeiro bimestre, eu já nem sei mais de que lugar eu estou por causa desse coronavírus, mas de qualquer maneira foi tema das primeiras aulas nossas, tá bom? Então tá aí. Então nós temos aí uma trilogia de vídeos: absolutismo, teóricos e mercantilismo. Para tirar suas dúvidas. Um abraço, crianças.